Senhor Deus, mais um dia se inicia e confiantemente nos colocamos na vossa presença. Tu bem sabes, Senhor, das dificuldades, tristezas, angústias e, sobretudo, das esperanças de cada um dos teus filhos e filhas que hoje se ligam a Ti em oração. Por isso, confiante no Teu amor misericordioso, pedimos: volve o vosso olhar de Pai a cada um destes teus filhos e filhas. Conforta-os e fortalece-os. Dai a todos a graça da tua proteção e a certeza do teu amor. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Mais um dia, hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021, é dia de São José de Anchieta, presbítero da Igreja de Deus. E hoje também fazemos a memória, que é o dia da imunização, dia do porteiro, dia do protético, dia do tenista, e também na data de hoje, em 2009, morria Michael Jackson. Também, como já dissemos, hoje nós fazemos memória de São José de Anchieta, grande homem na história religiosa e na história também civil da humanidade. Lembramos a você que hoje às 18 horas temos a missa aqui no Salão Social. Amanhã, quinta-feira, às 6h30 da manhã, a exposição do Santíssimo, o dia inteiro de oração diante do Santíssimo. Às 18 horas, também amanhã, a Santa Missa, e após o grupo de oração da Renovação Carismática. Já lembrando a você que sábado, dia 12, nós teremos um dia de adoração. É dia dos namorados, dia dos casais, dia da família. Então, adorar aquele que nós amamos, que é Deus, ao lado daqueles que nós devemos diariamente amar. Aqueles que nós escolhemos para estar ao nosso lado, que é como noivo, noiva, namorado, namorada, esposo ou esposa. E lá você faz a sua adoração, consagrando já este relacionamento ao Senhor. Escolha um dos horários com a Fátima ali na Renovação Carismática. Venha com o seu namorado, o seu noivo, a sua esposa e faça esse momento de adoração. O evangelho que nós vamos partilhar hoje é de São Mateus, capítulo 5, os versículos do 17 ao 19, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que sejam, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Jesus está na montanha, onde faz seu primeiro longo discurso no Evangelho de Mateus. Sermão da Montanha, capítulo 5, que vai até o 7. Jesus age como Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento. Jesus, porém, é maior do que Moisés. Ele aparece como intérprete oficial da tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais profundos. Jesus veio para revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a lei e os profetas queriam dizer e assim fazer a lei ser cumprida. Ele ensina aos seus discípulos o seu verdadeiro sentido e os convida a colocá-los em prática. Deste modo, se tornarão grandes no reino dos céus. A lei e os profetas é uma expressão muito frequente em Mateus. Vamos escutar no capítulo 7, versículo 12, capítulo 11, versículo 13, capítulo 22, versículo 40. Refere-se ao todo da revelação de Deus no Antigo Testamento. A lei
foi dada por Deus através de Moisés. Em hebraico é a Torá, que significa lei. Os judeus possuem a Torá oral e a Torá escrita. A expressão lei e os profetas têm um sentido litúrgico. Nas sinagogas, aos sábados, havia sempre uma leitura de um texto da lei e outro dos profetas. Com essas duas palavras se indicava também toda a Escritura. É uma expressão análoga a Moisés e Elias. Quando ele fala que não vinha abolir, Jesus não poderia abolir a palavra revelada pelo próprio Deus, nem ir contra a tradição na qual nasceu. Seria opor-se ao próprio Deus. O apóstolo Paulo ensina que a lei é santa, lá em Romanos 7,12. O que Jesus quer é dar-lhe um verdadeiro e autêntico sentido. Jesus não rompe com a Torá, permanece fiel, mas lhe dá pleno cumprimento com a concentração nos valores mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por isso ele fala que vai dar pleno cumprimento. Jesus realiza as profecias. Com isso, não só se propõe a cumprir a lei e os profetas, mas quer levá-la à perfeição. Isto é, dá o verdadeiro sentido ao código de vida religiosa, contra o uso legalista que os mestres haviam transformado a palavra de Deus. Jesus pretende alcançar uma perfeição radical e, ao mesmo tempo, devolver a sua simplicidade original. Por isso ele fala: nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. É uma referência ao iota, a menor letra do alfabeto hebraico, parecido com a vírgula nossa. O sentido é que nenhum pormenor da lei deve ser desprezado. Jesus não veio destruir a lei e toda a economia antiga, nem a consagrar como intocável, mas dar-lhes, pelo seu ensinamento e pelo seu comportamento, forma nova e definitiva, na qual se realiza, afinal, plenamente aquilo a que a lei se encaminhava. Isso é verdade, sobretudo no que diz respeito à justiça. O preceito antigo torna-se interior, atingindo os desejos, motivos secretos. Portanto, nenhum pormenor da lei pode ser omitido. O amor em que já se resumia a lei antiga torna-se o mandamento novo e inesgotável de Jesus e o cumprimento de toda a lei. Praticar e ensinar. A expressão reflete o horror de Jesus à hipocrisia, ou seja, ensinar uma coisa e praticar outra. Mais adiante, ensinará dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 7,21. No Evangelho de Mateus é comum Jesus se referir ao reino de Deus como o reino dos céus. É que Mateus escreve seu evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus não pronunciam o nome de Deus. O céu é para os judeus daquele tempo uma das maneiras de designar Deus sem pronunciar o seu nome inefável. Como em Êxodo 27, Levítico 19:12, Deuteronômio 5:11, vamos ver. A lei que foi dada no passado também era para trazer vida no meio do povo. Era para que houvesse justiça e para formar um povo novo e disposto que servisse ao Senhor. Era isso que Moisés afirmava quando ensinava o próprio povo, lá em Deuteronômio 4:8. Mas quando a lei se transformou em legalismo, tornou-se opressora e perdeu-se a emoção. A lei sem misericórdia perde toda a sua força e passa a ser opressora. Uma religião marcada pelo legalismo frio é uma religião sem coração, que colocava a vida humana em segundo plano. O Papa Francisco adverte a Igreja pedindo para não tornar pesadas a vida dos fiéis, nem transformar a religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus, que Deus quis que fosse dada para nós de forma livre. Muitas vezes o legalismo religioso fala mais alto que o amor e corremos o sério risco de agirmos como controladores da graça. Mas a igreja não é uma alfândega, ao contrário, é a casa paterna.
onde há lugar para todos com a sua vida fatigada e encontrar o descanso no Senhor. Que nós também, a exemplo de Jesus, seguindo seus ensinamentos, nós levemos a lei à sua plenitude, vivenciando no nosso coração, testemunhando a nossa vida com o amor que temos a Deus e aos irmãos. Tenha um dia abençoado e fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.